Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre contracepção, né? Seguindo aí o capítulo onde a gente estudou esteroidogênese, ciclo menstrual, a gente vem dar as bases, né, para os primeiros atendimentos das mulheres, dentro das unidades básicas de saúde e os princípios que vão nortear aí a contracepção. Por que é importante falar sobre contracepção? A gente sabe que as mulheres estão começando sua vida sexual cada vez mais cedo, e isso também acontece com o uso da prática contraceptiva. Até os 15 anos, em 2006, 33% das mulheres já haviam tido relações sexuais, e isso é o triplo do valor do número de mulheres que já tinham tido relação sexual até os 15 anos em 1996, sendo que de 15 a 19 anos, 66% das mulheres sexualmente ativas já haviam usado algum método contraceptivo, sendo o preservativo o principal dos métodos contraceptivos indicado pelas mulheres nessa faixa de idade, seguindo da pílula contraceptiva e do uso de anticoncepcionais injetáveis. Então, são os métodos que foram descritos aí pelas mulheres. Então, o que significa contracepção, né? Então, a contracepção, são os métodos para se evitar a concepção, elas são orientações e métodos que têm como objetivo preparar e dar elementos para que as mulheres e homens tenham opinião formada sobre seus direitos sexuais e reprodutivos e principalmente sobre as diferentes formas contraceptivas, de forma que elas mesmas possam escolher, através de uma escolha livre, né, mas informada, aquilo que vai ir de encontro com seus desejos e a sua rotina para realmente entrar dentro do planejamento familiar. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, dentro dessa escolha informada, então as principais coisas que a gente deve atentar, os principais fatores, são orientar a paciente sobre suas próprias características, então as características do ciclo menstrual, orientar sobre cada um dos métodos, né, quais seriam os mecanismos de ação, como seria o modo de uso, a eficácia, os possíveis efeitos colaterais, os efeitos não contraceptivos, para que realmente ela faça essa escolha de uma maneira mais assertiva e que faça com que essa mulher tenha maior aderência também ao método. A gente tem diversos métodos que a gente vai discorrer sobre a aula, tanto naturais quanto não naturais, né? Então, dentro desses métodos naturais, a gente tem principalmente a base do ciclo menstrual, aquela orientação que vocês já conhecem, que é tão importante dentro da formação de vocês, né, em relação ao período fértil, e o que a gente poderia fazer em relação em determinado período, né, como uma abstinência periódica, um coito interrompido, ou avaliar muco cervical, temperatura basal, fazer tabelinha mesmo para evitar a concepção, e os não naturais ou artificiais que vão impedir a gravidez por uso de algum dispositivo local e ou sistêmico. Dentro dos métodos não naturais, a gente tem os métodos mecânicos, hormonais, químicos e cirúrgicos. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre eles hoje na aula, é um dos objetivos da aula. Então, a gente espera que ao final dessa aula vocês tenham maior conhecimento para a orientação dos pacientes e para a própria orientação de vocês. Esses são dados em relação ao uso de métodos contraceptivos, né? Então, a gente vê que a esterilização feminina e a pílula contraceptiva ainda tem um lugar de bastante destaque dentro da escolha dos métodos contraceptivos, né? Um preservativo que também é usado, né? E que a gente tem essa grande preocupação do uso correto, né? Então, a gente tem que entender que todo método contraceptivo ele vai funcionar bem, se bem utilizado. E aí a gente tem outros, como esterilização masculina,
o anticoncepcional injetável trimestral, que é chamado de Depo-Provera, coito interrompido, o uso de DIU, que tem crescido cada vez mais no nosso país e no mundo, os implantes, o uso de diafragma, que representa muito pouco, né? E a tabelinha, que é o método natural, aí, também ainda representando uma porcentagem significativa da escolha dos métodos contraceptivos. Lembrar que a gente tem diferenças regionais, diferenças em relação ao acesso das pacientes, né? Então, vocês vão ver lá na frente, no ambulatório de planejamento familiar, que infelizmente, dentro do Sistema Único de Saúde, nós ainda temos uma limitação muito grande da disponibilidade desses métodos para oferecer para os nossos pacientes. Então, isso acaba fazendo com que aqueles métodos de mais fácil acesso sejam também aqueles de mais frequente escolha. Aqui a gente tem outra tabela já de 2021, uma tabela mais atualizada, né, em relação aí à porcentagem de uso de métodos contraceptivos nas mulheres em idade reprodutiva, né, esse dado da saúde coletiva, também colocando a importância do contraceptivo oral e dos métodos cirúrgicos, principalmente ela que é a dura tubária, como um dos principais métodos de escolha. A gente tem muitas pessoas que fazem dupla proteção, e aí a gente tem que pensar que dentro dessa dupla proteção a gente tem combinação entre camisinhas e métodos hormonais, né? Então, lembrar que realmente, muitas vezes, a gente está orientando para contracepção com o uso de métodos hormonais, mas a gente não pode deixar de reforçar o uso do preservativo para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Aqui também a gente pode citar alguns motivos para o não uso de contracepção entre as mulheres, né, na idade reprodutiva. Uma grande questão levantada por elas é que ou desejam engravidar ou não se importam de engravidar, né? Então, dentro do planejamento familiar, a gente tenta esclarecer e orientar as pacientes que o ideal é que elas escolham um momento adequado para essa gravidez. E a gente tem 8%, né, que não tem relações sexuais com o homem, o que representa para a gente um público especial para a gente discutir essas questões, e que a gente tem que realmente debater, né? Assim como a gente tem que debater que essas mulheres elas têm que continuar colhendo Papa Nicolau, tem câncer de colo do útero também, então sempre entrar no debate e na conversa bem franca. Então a gente tem, né, outra tabela aqui, uma tabela mais antiga, mas a gente vê que, embora a gente tenha avançado aí no uso de métodos contraceptivos, né, como a gente vê né, em 2021, ainda o anticoncepcional ele vem aí como método de escolha há muitos anos. Então, dentro das modalidades contraceptivas, nós temos contracepção hormonal, não hormonal e natural, né, que a gente já viu as divisões lá atrás, e nós vamos começar falando sobre contracepção hormonal. Então, a contracepção hormonal são aqueles métodos contraceptivos hormonais que contêm os esteroides sexuais estrogênio e progesterona, ambos sintéticos ou apenas progesterona. Então, vamos lembrar, não existe anticoncepcional só de estrogênio. Ou ele vai combinar estrogênio mais progesterona, ou ele vai ser só de progesterona. Pode ser administrado por via oral, injetável, através de dispositivos intrauterinos, adesivos e implantes. Então, a gente tem diversas formas de manipulação, né, de uso dos métodos contraceptivos hormonais, começando a falar sobre os combinados, anticoncepcionais orais combinados. Eles podem ser monofásicos ou multifásicos, né, e variado o número de 21 a 28 comprimidos, né, então a gente tem de 24 também, e os multifásicos de 21, 22 e 28 comprimidos. Então, sempre lembrar, gente, que a gente tem que orientar a paciente corretamente. Se tem dúvida em relação ao número de comprimidos que tem determinado anticoncepcional, já que a gente tem números no mercado e vocês vão ter um pouquinho de dificuldade de gravar esses nomes comerciais, hoje, com fácil acesso à internet, a gente vocês conseguem ver qual o número de comprimidos, né, como que
o paciente vai fazer pausa, não vai fazer pausa, né? Então, por exemplo, gestinol 28, tem 28 comprimidos, é sem pausa. Miranova, 21 comprimidos, E mais P, com 7 dias de pausa. O Mercilon Conte, o próprio nome às vezes ajuda, é para uso contínuo, né? Ele é um anticoncepcional multifásico. É bem interessante vocês irem descobrindo, anotando aí, o paciente falou que usa determinado anticoncepcional, não conhecia o nome, busca saber, E mais P, quantos dias de tomada para vocês irem guardando. E a gente tem os anticoncepcionais de formulação apenas progestagênica, que não contém estrogênio. O mais representativo deles, o mais comum que vocês vão ver é o desogestrel, que também é disponível na rede de saúde pública, que o nome comercial mais conhecido também é o Cerazette, mas a gente tem diversos outros, e na rede pública a gente prescreve como desogestrel, 75 microgramas. Muitos dos alunos me perguntam se devem orientar a paciente a usar um anticoncepcional pelo nome comercial ou pela droga, né? A droga utilizada, como, por exemplo, desogestrel. O que eu acho é que quando a gente tem, a minha opinião, né? Quando a gente tem um nome só no progestágeno, não é fácil elas guardarem, mas quando a gente tem nome comercial, a combinação E mais P, então guardar o tipo de estrogênio, a dose de estrogênio, guardar qual que é o progestágeno, qual é a dose desse progestágeno, é bem complicado, então fica mais fácil para o paciente guardar, né, qual é aquele nome que você passou, e depois pode pedir, né, o farmacêutico pode trocar por combinação que tem a mesma a droga, né, a mesma dosagem, e substituir por aquilo que for mais barato, por exemplo. A gente tem farmácia popular que ajuda muita gente nesse sentido. A gente sabe que a pílula contraceptiva ela vem evoluindo em gerações, né? A gente tem primeira, segunda e terceira geração. Então, a gente foi tentando descer a dose do etinil-estradiol, que é a formulação de estrogênio mais presente nos contraceptivos, e a gente foi evoluindo nas gerações em relação ao progestágeno, né? Então, a gente tem os estranos na primeira geração, depois levonorgestrel, norgestrel na segunda geração, e já na terceira geração, com desogestrel, gestodeno, norgestimato, e aí, por último, vem aqueles que não são classificados em gerações, como acetato de ciproterona, duraspirinona, entre outros. Essa tabela é extremamente importante para vocês. Em relação ao progestagênio, né, então lembrar lá da cascata do ciclo menstrual, desculpa, da cascata da esteroidogênese, a gente sabe realmente que, de acordo com o progestagênio, ele vai ter uma combinação mais fácil ou não com um determinado receptor, então é como se ele simulasse a ação. Então, por exemplo, durasperinona tem uma ação antiandrogênica e antimineralocorticoide, que costuma ser bastante desejável para melhora da pele, para não inchar, né? As mulheres têm uma sensação de inchaço, às vezes, com o uso de anticoncepcional. E, por exemplo, o gestodeno, levonorgestrel e desogestrel tem ação androgênica, então, às vezes, a paciente percebe efeitos da ação androgênica. Um exemplo muito comum é o dilmirena, que muitas vezes a mulher se queixa de alguma penugem no rosto, né, piora da pele com acne. Então, é importante vocês gravarem assim, o que a gente deseja atingir com aquele anticoncepcional, em que o efeito colateral do anticoncepcional pode nos ajudar ou nos atrapalhar. Então, a ação dos contraceptivos hormonais, né? Então, primeiro é um método reversível, né, que a paciente pode parar de tomar assim que desejar, e ele vai ter ação central por feedback, né, negativo lá no GNRH, nos pulsos de FSH e LH, na liberação do LH e do FSH. E também vai deixar o muco cervical mais espesso, né? Então, esse muco cervical mais espesso atrapalha a ascensão do espermatozoide e, com isso, a gente tem maior facilidade de inibir a contracepção, de fazer a contracepção.
Bom, em relação às indicações da pílula, a principal delas é contracepção, mas a gente muitas vezes usa contraceptivo não como, como principal ação contraceptiva. Às vezes a gente precisa de controle do ciclo, diminuição do volume da menstruação, diminuição de cólicas, diminuição de TPM, de sintomas de androgenização. Então, é super importante. O próprio anticoncepcional, o Diane 35, que tem o acetato ciproterona, inicialmente ele foi desenvolvido para melhora da pele, para tratamento de acne, e depois é que ele acabou vindo mais para contracepção. Então é muito interessante isso, que muitas vezes a gente está usando nem tanto para contracepção, e às vezes, por exemplo, a paciente já não está com vida sexual ativa naquele momento, mas a gente orienta, às vezes, que mantenha o método, dado os benefícios que a paciente tem com ele. As principais contraindicações para uso de combinados são principalmente eventos tromboembólicos, e hoje tem sido um dos principais motivos também esse receio de eventos tromboembólicos, que ganhou muita força aí, né, no público leigo, como se realmente fosse um acontecimento muito frequente. Então, cabe a gente desmistificar isso, não colocar o anticoncepcional como vilão, como tem sido colocado, né? Mas também doença cerebrovascular, artéria coronariana, valvulopatias, arritmias, hipertensão grave. Paciente que tenha câncer de mama não pode usar, assim como câncer de endométrio ou outra neoplasia hormônio dependente. E aquela paciente que tem um sangramento genital anormal sem diagnóstico etiológico. Então, a gente tem algumas outras contraindicações, adenomas ou carcinomas hepáticos, doença hepática ativa com função hepática normal. Na gravidez, né, logicamente, a gente vai suspender pacientes que tenham cirurgias muito grandes, com imobilização prolongada, lembrar que ele pode potencializar fenômeno tromboembólico. Então, nesse caso, alguns cirurgiões já optam por suspender um tempo antes. Na maior parte das cirurgias, dada a vantagem e desvantagem, a gente não suspende, mas em alguns casos realmente é indicada essa suspensão. Na icterícia colestática da gravidez ou icterícia com o uso da pílula, também a gente tem contraindicação quando tem história desses fatores. O que precisa ser feito para que a gente indique o contraceptivo hormonal para paciente combinado? Sem dúvida alguma, a anamnese, né, uma boa história clínica, então levantar fatores de risco pessoais e familiares, e fazer um exame da paciente objetivo, com avaliação de peso, pressão arterial, né, para que a gente possa realmente verificar a utilização correta do método, né, a indicação correta do método, e também depois no controle a gente verificar se a paciente está usando corretamente, se aparecer algum dos efeitos colaterais indesejáveis, ou alguma contraindicação. Então, sempre quando a paciente retornar, a gente deve fazer esses questionamentos, motivar a continuidade e desencorajar o descanso da pílula. Então, muitas mulheres têm esse conceito, preciso descansar. No primeiro controle, idealmente, deve ser feito em torno de 3 meses após o início da contracepção, e depois anual, semestral, de acordo com as características da paciente, fatores de risco, ou sempre que surjam complicações. Os efeitos colaterais sistêmicos mais comuns relacionados ao estrogênio são cefaleia, náuseas e vômitos, fenômenos tromboembólicos, e da progesterona, a sensação de cansaço, diminuição da energia com sintomas depressivos, alteração da libido, diminuição da libido, acne e aumento de peso. Então, ficar atento a esses fatores. Então, ficar atento também a essas questões do cigarro, né, obesidade, hipertensão, diabetes, sedentarismo. Então, orientar a paciente. A gente não precisa ficar somando fatores, né? Então, se a gente está usando o anticoncepcional, vamos reforçar a atividade física, vamos levantar a questão da dieta e colocar dieta equilibrada para as pacientes, né? Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso para que a gente consiga manter a paciente com boa adesão ao tratamento e não coloque ela em situações de risco aumentadas. Falando um pouquinho já e mudando para os contraceptivos progestínicos ou progestagênicos,
Então, são aqueles contraceptivos que têm só progesterona, né? Então, a gente tem diversos, a noretindrona, que é o Micronor, desogestrel, que eu já citei, que é o mais comum deles. E a gente, o que eles podem trazer, né? Então, o uso da progesterona nem sempre vai inibir aquele eixo hipotalâmico hipofisário ovariano, mas 40% das mulheres que usam progesterona isolada vão ter ciclos, 60% vão ter ciclos anovulatórios, mas 40% ainda mantém ciclo ovulatório. 25% mantém uma função lútea inadequada, que também é uma forma de contracepção. 18% vão ter maturação folicular, mas não vão conseguir ovular. 18% tem supressão completa do desenvolvimento do folículo. Então, a gente tem que lembrar que a progesterona ela vai inibir, né? Então ela vai modificar a mucocervical, motilidade tubária, mas nem sempre vai inibir totalmente aquele eixo hipotálamico hipofisário. Além disso, a progesterona isolada ela vai fazer com que a gente tenha um endométrio mais fino. Esse endométrio mais fino também ele é inóspito para a implantação, né, do blastocisto, então também é uma forma contraceptiva. Lembrar da contracepção de emergência, né, que também é chamada de pílula do dia seguinte, que é usada normalmente com progestagênio isolado, levonorgestrel, e ela tem um aumento da prevenção, principalmente nas primeiras 24 horas após o coito, vai diminuindo progressivamente a eficácia contraceptiva a partir daí. Lembrar que não é um método contraceptivo que a gente deve orientar de rotina, é só de urgência mesmo, e tem como principais efeitos colaterais náuseas, vômitos, cefaleia e, sem dúvida alguma, uma mudança importante do padrão de ciclo menstrual fora do esperado, né, pela alta dose de hormônio que a gente tem nessas pílulas. Então, ela vai inibir ou retardar a ovulação, ou alterar a função do corpo lúteo, ou interferir no transporte ovular e na capacitação do espermatozoide, evitando aí a gravidez nessas pacientes que, né, por algum motivo e por diversos motivos, têm relação sem preservativo e sem uso de outro método contraceptivo eficaz. Então, lembrar sempre também de uma coisa importantíssima, que são os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde para o uso dos métodos anticoncepcionais. Então, o que seria dentro desses critérios, a classe 1? É quando aquele método não tem nenhuma restrição de uso para aquela paciente em relação à sua história. Classe 2 é quando as vantagens daquele método superam os riscos para aquela paciente. Na classe 3, os riscos são superiores às vantagens, então a gente deve deixar esse método como uma última opção. E na classe 4 é quando os riscos são inaceitáveis e aquele método realmente não pode ser usado. Então, a gente realmente tem que lembrar em relação a esses critérios, o que a gente deseja, e lembrar também dessa questão, assim, será que muitas vezes a gente está usando aquele anticoncepcional, por exemplo, para redução de sangramento, né? Então, qual que é o nível de evidência em relação a isso, qual que é o grau de recomendação, né? Então, redução de dismenorreia, a gente vê que a gente tem um nível de evidência muito bom para diminuição de cólicas, com um grau de recomendação significativo, assim como melhora da acne, e por isso, muitas vezes, esse método realmente é indicado como coadjuvante de tratamento, ou às vezes como método principal de tratamento, não só para contracepção. Passando um pouquinho para o uso dos injetáveis, né, dos anticoncepcionais injetáveis, a gente tem duas categorias principais, que são os anticoncepcionais injetáveis mensais, que são combinados, ou a gente tem aquele também só de progesterona. Os principais representantes são o ciclofen, mesigina e perlutan. Normalmente, perlutan e mesigina tem na rede básica de saúde, no SUS, enquanto o ciclofen é mais incomum da gente ter, da gente ver, né? Então, é um método prático, porque a paciente faz uma vez por mês e tem uma eficácia contraceptiva alta, tem excelente aderência entre as pacientes. Hoje tem ganhado um pouquinho, assim, perdido um pouco a preferência das mulheres,
por conta dessa questão de não desejar hormônio, a injeção, elas esquecem que a injeção vai sendo liberada gradativamente no organismo, mas elas acham que é uma bomba de hormônio, então a gente tem tido que orientar mais e perder mais assim, tempo na nossa fala em relação às vantagens desses métodos. Em relação aos anticoncepcionais injetáveis mensais, combinados, a gente tem algumas contraindicações relativas ou absolutas, então a gente deve evitar entre as lactantes, não deve ser utilizado antes de 21 dias pós-parto entre não lactantes, pelo risco de trombose puerperal, e a gente deve iniciar o uso nos primeiros 5 dias do ciclo menstrual ou após parar de amamentar ou 6 meses após o parto. Como principais efeitos colaterais são os escapes, talvez sejam os efeitos colaterais que o paciente mais se queixa e mais levem à descontinuidade do uso. Então, é importante a gente lembrar disso e tranquilizar a paciente que se ela está tendo escape, mas está usando corretamente o método, não vai diminuir a eficácia contraceptiva. Em relação aos injetáveis trimestrais, nós temos aqueles, então, eles vão conter apenas a progesterona, que é o acetato de medroxiprogesterona de 150 miligramas. Vão também, então, eles vão ser injetados a cada de 90 em 90 dias, né? Tem risco de redução da densidade mineral óssea e alteração do metabolismo lipídico. E uma das principais queixas dos pacientes é ganho de peso de 1 a 2 quilos por ano, então leva à descontinuidade do uso, e a gente mesmo tem que ficar atento a isso, né? Se a paciente está tendo uma dieta equilibrada, está fazendo atividade física, está fazendo a parte dela, está ganhando peso, será que a gente não pode atribuir isso ao uso do anticoncepcional injetável? Né? Então, ficar atento a isso também. Não é recomendado abaixo de 16 anos, não interfere com a amamentação, então pode ser usado e é uma droga de escolha nesse período, e pode também ser usado em pacientes para auxílio do tratamento de endometriose. Passando um pouquinho para a contracepção transdérmica, que vocês vão ver raramente nos ambulatórios do SUS, porque infelizmente a gente não tem disponível. Esse adesivo transdérmico pode ser usado aqui no dorso, no braço, na região mais inferior do abdômen ou na nádega, né? Então, o adesivo, a caixinha vem com 3 adesivos e a paciente vai trocar um a cada 7 dias, né? E fica uma semana sem colocar o adesivo. Excelente método. As desvantagens que a gente tem, que as pacientes relatam, que elas acham o adesivo muito largo, né? Então vai nadar, vai colocar biquíni, é difícil realmente de esconder, e fora a questão de despregar um pouquinho no uso prolongado de água, né? Piscinas, praias, então tem essa questão também. Um anel vaginal, que também é uma opção mais rara dentro do SUS, porque não está disponível, mas é um excelente método, fácil, prático, mas caro, né? Então, assim como o adesivo também entra dentro dos anticoncepcionais que tem um valor, um custo mais alto, mas a paciente vai dobrar, inserir dentro da vagina, fica 3 semanas com ele, depois tira, fica uma semana sem. Então, fácil, né? Um anticoncepcional, um contraceptivo de muito fácil uso. As pacientes têm um pouquinho de preconceito achando que isso vai incomodar na relação sexual. Na maior parte das vezes, as pacientes depois não trazem essa queixa para a gente. É mais pela facilidade do acesso, facilidade de prescrição contraceptiva oral, que talvez e custo que esse método não tenha tanta aderência assim. Passando também para os implantes hormonais, né? Então a gente tem os chipzinhos, o chip está na moda hoje em dia, né? Não só para contracepção, mas as mulheres estão usando muito no sentido de uma terapia, uma modulação hormonal, ganho de massa muscular, o chip da beleza, mas não tem nada a ver aqui com esse implante hormonal. Então esse implante subdérmico, ele vai liberar, normalmente é mais o que a gente tem direto norgestrel e levonorgestrel, então é progesterona isolada, né? Então ele vai ser implantado normalmente nessa superfície aqui do braço, então a superfície interna do braço, então fica daquele jeito que a gente está vendo ali. Então a paciente pode ficar 3 anos com ele,
ele vai fazer com que o endométrio também fique mais fino, uma liberação gradual. Então, é um excelente método, assim como o DIU com a liberação gradual de levonorgestrel. Então, a gente tem Mirena, agora veio o mais novo, que é o Cailena, com dose um pouco menor de levonorgestrel. Também é usado bastante para controle de sangramento, de hemorragia, então, e também é uma contracepção muito usada na perimenopausa, já que é uma época que muitas vezes, como o ciclo menstrual fica mais anovulatório, as mulheres têm sangramentos mais irregulares e por isso muitas vezes a gente usa Mirena para nos auxiliar, né, nessa fase, para o paciente não passar por esse desconforto grande dos sangramentos anormais desse período. Contraindicação gravidez, malformações uterinas que possam interferir na eficácia, metrorragias não diagnosticadas e principalmente doenças inflamatórias pélvicas agudas ou até 3 meses após a cura. Lembrar sempre dos métodos de barreira, né? Então, excelente método, a grande questão é a aderência, forma de uso, usar em toda a relação sexual, né? Então, tem gente que usa tabelinha combinada com o método de barreira, né? Oscilando ali, trocando, a gente acaba tendo uma falha maior quando a paciente, né, combina muito ou não tem um ciclo muito certinho e falha o uso da camisinha. Lembrar que a gente tem preservativo feminino e masculino, né? Agora, por falar nisso, a gente está, pela primeira vez, né, ouvindo falar dos métodos de contracepção masculina, né? Tomara que isso ganhe força aí na literatura e nos dados, para que realmente os homens possam cada vez mais ajudar em relação, e também, assim, não só ajudar, mas como ser realmente aquele que eu não desejo, né, que engravidar alguma mulher, então eu vou fazer um uso de um método, não só do preservativo, mas de um método seguro para a contracepção. Né? Então, vamos esperar os dados aí para a gente ver. Lembrar do preservativo feminino, embora ele seja pouco usado, ele costuma estar disponível na rede única de saúde e a mulher pode sair de casa com ele. Então, coloca antes de sair de casa, que já vai protegida, né? Não tem que parar. Né? A grande questão das mulheres é no auge da relação sexual, na hora que está esquentando, ele tem que parar para colocar a camisinha. Essa é dos motivos, um dos motivos referidos pelas mulheres e pelos homens, não gosta, incomoda, né? Mas a gente tenta reafirmar a importância e as grandes vantagens do uso do preservativo, principalmente para a proteção de doenças sexualmente transmissíveis. Tem que usar corretamente, né, gente? Se não usar certinho o preservativo, não ficar no lugar, ele vai ter uma taxa de falha mais alta, né? Então, com risco de gravidez. Então, aqui uma forma da gente colocar o preservativo feminino, eu acho que para a mulher realmente tomar posse do corpo, é super importante que conheça o preservativo feminino. Acho super bacana o seu uso, principalmente para aquelas que têm uma timidez em relação a pedir ou, né, reforçar que o parceiro use a camisinha. Diafragma é uma capinha de silicone, né? Essa capinha de silicone, ela vai ser, a gente mede lá o diâmetro da região ali próxima ao canal cervical, e normalmente tem que ser usada junto com um espermicida, aumentando a eficácia contraceptiva. Tem pouca aderência no Brasil e talvez no mundo, né? Tem alguns países que têm mais hábito de prescrever, não é o nosso caso, tá certo? Em relação aos espermicidas usados isoladamente, eles têm baixa eficácia contraceptiva, então a gente não recomenda de rotina, né? Então, sempre associar aí algum outro método nesse caso. Os dispositivos intrauterinos, gente, eles são muito bacanas. A gente tem um ambulatório onde a gente coloca DIU na UFSJ, então é muito bacana mesmo. A gente coloca DIU de cobre, a gente tem diversos modelos de DIU de cobre, né? E lá no ambulatório mesmo a gente tem 2 nesse momento. Infelizmente a gente não tem DIU hormonal, mas a gente tem conseguido ampliar o acesso
ao uso do DIU. Então, esse dispositivo que é colocado, o objetivo é ele ficar certinho lá no fundo da cavidade. Esse aqui, né, tem o cobre, então o cobre vai sendo liberado ali, e isso faz com que a motilidade tubária diminua e a gente tenha realmente esse endométrio hostil à implantação do blastocisto. Agora também está ganhando e está na moda o DIU de prata, né? Na verdade, ele não é só de prata, ele é de cobre com prata. E a grande promessa, eu tentei levantar dados recentes sobre isso, ainda a literatura é escassa, em relação à redução, que é a promessa dele, de cólica, de dismenorreia associada ao DIU e dos sangramentos vaginais aumentados associados ao DIU de cobre. Vamos aguardar dados, mas vocês precisam conhecer, saber que ele está chegando aí no mercado. Grandes vantagens do DIU, né? A paciente com DIU de cobre, ela pode ficar 10 anos com ele, e na verdade até existe discussão na literatura se não pode ficar mais que isso, se ele está bem posicionado, não pode ser colocado na suspeita de gravidez, aumenta a possibilidade de doença inflamatória pélvica. Na presença de doenças sexualmente transmissíveis, a gente deve evitar a recomendação, né? Exige um acompanhamento médico periódico e não protege contra doença sexualmente transmissível, então o ideal é que seja usado junto com camisinha também. Passando agora para os métodos comportamentais ou naturais, é quando a gente realmente toma conhecimento do ciclo menstrual, do período de mais risco para a gravidez, e vai evitar, né, assim, através da observação dos sinais e sintomas naturais do período fértil, vai evitar a relação sexual naquele período, né? Ou também, fazendo coito interrompido, um homem tira para fora o pênis da vagina antes de ejacular, né? Então diminuindo a possibilidade de gravidez, né? A vantagem é que ele pode passar, realmente diminui a frequência de gravidez quando usado, mas a desvantagem é que realmente oferece um alto risco de gravidez, porque na própria lubrificação do pênis a gente já pode ter espermatozoide. E existe retenção constante da ejaculação, o que para alguns homens pode gerar tensão, ansiedade, inclusive alguns prejuízos aí de ereção. Tabelinha, né, observação do período fértil, e aí a gente tem alguns cálculos que tentam trazer maior precisão aí para o período que a gente deve evitar, mas para a eficácia contraceptiva na tabelinha, a gente precisaria de realmente um período longo, de em torno de 6 a 12 dias, onde a gente deve suspender a atividade sexual nesse período, né? Então, realmente é um método que, para a gente orientar a paciente, ela tem que ser aquela assim, eu não importo de não engravidar, eu não importo de engravidar. Então, para aquela paciente que tem um desejo de uma eficácia contraceptiva alta, a gente evita só a orientação da tabelinha. Billings ou muco cervical, então, na verdade, é diferente. Tabelinha tem a ver com a gente observar diariamente o muco cervical, então, aquelas mudanças constantes das secreções vaginais, e abster das relações nos 4 dias que sucedem ao aparecimento do muco fluido, claro e fino, que é aquele que precede a liberação, né, a ovulação. Também tem uma taxa de falha relativamente alta, então, por isso a gente também tem dificuldade de orientar, é muito particular de cada paciente a observação correta ou não do muco cervical. Assim como a mudança da temperatura basal, né, que a gente tem poucas pacientes, às vezes elas combinam Billings com temperatura basal, né, então tem mulheres que realmente observam muito bem o seu ciclo menstrual e fazem o uso de Billings por muito e muito tempo acertadamente, mas são métodos difíceis da gente orientar no consultório. Então, essa combinação de observação de muco cervical com temperatura é chamado de método sintotérmico, né? Então, entram dentro dos métodos comportamentais. Passando para a esterilização cirúrgica, então a gente sabe que através de cirurgia a gente pode interromper, né, realmente o canal, né, que dá passagem ao óvulo na mulher e aos espermatozoides no homem. Então, quando a gente corta realmente a tuba uterina, né, então corta ou amarra, a gente vai chamar isso de laqueadura tubária. Quando corta o canal deferente do homem, a gente chama de vasectomia. Teoricamente, são métodos
potencialmente irreversíveis, então devem ser utilizados com muitas restrições ou com uma indicação bem precisa nas pacientes, né? Então, lembrar que a gente tem uma legislação brasileira específica para a realização de esterilização feminina ou masculina, que a gente deve seguir, sob pena, inclusive, de detenção. Então, muitas vezes, quando as mulheres chegam, né, assim, às vezes em trabalho de parto, vão para cesárea, e não tem os critérios para a realização de esterilização cirúrgica, a gente não deve fazer, né? A paciente está pedindo na hora, justamente porque a gente tem uma legislação específica que tem que ser seguida e porque muitas vezes o paciente pode se arrepender, né, de estar tomando a decisão naquele momento. Então, ficar bem atento a isso. Então, em relação à eficácia contraceptiva dos métodos, a gente vê que aqueles métodos que são muito eficazes quando usados corretamente incluem o uso do implante, né, do implante que é o Implanon, do DIU com levonorgestrel, que é o Mirena ou Carlena, a vasectomia e a laqueadura, os métodos cirúrgicos, o anticoncepcional trimestral injetável, o DIU de cobre, a pílula de progesterona e a pílula combinada. Aquela que é aceitável quando usado corretamente são preservativo masculino, o coito interrompido e os métodos naturais de espermicida, né? Mas ficar atento a essa questão, né? A gente chega aqui no método natural, há uma eficácia bem baixa aí de quase, né, dentro dessa tabela 1 aqui, então a gente não acha muito aceitável dentro da nossa orientação. Então, gente, eu espero que realmente vocês tenham entendido bem esses métodos, que a aula tenha sido clara em relação a trazer para vocês as opções de método e para vocês, né, usarem aí no dia a dia, na prescrição e na orientação correta. Uma coisa que a gente tem brigado muito para a gente tentar tirar os preconceitos que estão vindo, né, em relação aos hormônios, né? O hormônio pode ter seus efeitos colaterais, mas ele ainda é um método muito eficaz dentro do planejamento familiar e para a gente evitar a gravidez indesejada, abortos provocados, então a gente prevenir é melhor do que a gente remediar. Eu agradeço, é um prazer, espero que vocês tenham suas dúvidas esclarecidas e eu estou à disposição para continuar a discutir sempre que vocês precisarem. Muito obrigada.